Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um trabalho de fluidoterapia do Grupo Espírita Fraternidade. Sempre lembrando que todos os domingos nós temos vídeos novos no nosso canal no YouTube, ao qual nós convidamos a todos para se inscreverem. E sempre que tiver oportunidade de assistir um vídeo como esse, possa estar dando um like, fazendo algum tipo de comentário, para que dessa forma o YouTube possa estar indicando esse vídeo para mais pessoas. A gente sempre inicia o nosso trabalho com uma prece, então, como sempre, eu convido a todos que possam estar nesse instante refletindo um pouco sobre o dia de hoje, sobre como está a nossa existência, lembrando que Deus, sempre na sua infinita misericórdia, está ao nosso lado, junto com todos os seus assessores, nos auxiliando naquilo que nós mais precisamos. E sempre que tivermos algum tipo de problema, basta nos achegarmos a eles, que seremos orientados e conduzidos no caminho para melhor solucionar o que estamos vivendo exatamente agora. Está difícil, está complicado, mas a gente tem sempre essa oportunidade de contactar com o nosso Pai e dele receber uma orientação para que dessa forma a gente venha a dar continuidade à nossa existência da melhor forma possível. Todos estamos passando por situações complexas, mas com a ajuda do alto, com certeza seremos auxiliados. Nunca esqueçamos disso. O tema de hoje para reflexão é Diante da Providência. E diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E temos aqui uma reflexão trazida pelo Chico, que diz o seguinte: digna de registro e observação do apóstolo Paulo a Timóteo sobre a melhor maneira de mostrar-se a Deus. Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo que aspiram ao supremo destaque espiritual, o amigo da gentilidade, cuja fé amadurecera em áspero testemunho de sofrimento, não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de atributos especiais. Não lhe pede entretecer láureas de herói para a cabeça e nem lhe aconselha demandar o excelso encontro, alardeando certidões de santidade. Não articula regras, a fim de que se sobreponha à presença dos outros, e nem lhe traça penitências ou ritos, tendentes a bajular a paternidade divina. Roga-lhe simplesmente viver de modo que possa comparecer diante de Deus na posição do trabalhador de reta consciência, honrando nas obrigações bem cumpridas. Se queres, por tua vez, atingir a esfera superior, para compartilhar as alegrias do que se identificam com o infinito amor, não te percas em fantasiosas expectativas de imunidade perante a lei. Atende cada dia aos deveres que a vida te prescreveu, leal ao serviço e à paciência, e estejamos convencidos de que a mais alga forma de apresentarmos a providência será sempre a do obreiro honesto, aprovado na tarefa de que foi incumbido e que nada tenha de que se envergonhar. O texto nos faz uma série de referências a nós humanos que gostamos muito de, ao nos apresentar a Deus, fantasiar uma série de situações. Aprendemos ao longo do tempo a respeito de uma série de ritos, como nos deveria nos apresentar ao Pai. E o apóstolo pede para que a gente apenas observe uma coisa muito simples: nos manter o mais simples possível diante do Pai. Ao longo desses anos em que eu trabalho e estudo a respeito de espiritualidade, eu observei uma coisa muito interessante. O ser humano, quando se converte a algum tipo de sistema religioso, ele procura mudar de aparência muito rapidamente, como se dessa forma tivesse a ideia de estar passando para os outros e para Deus de que ele mudou, de que agora ele é uma nova criatura e que tudo, absolutamente, que passou está exatamente lá no passado. O que a gente precisa entender é o seguinte: nós não somos apresentados a Deus
E Deus não passa a nos conhecer no momento em que nos convertemos a nenhuma ideologia religiosa. Ele nos conhece desde sempre. Então, não adianta nós mudarmos ou aparentemente mudarmos atitudes, vestimentas, posições ao assumirmos uma identidade religiosa. Então, o que precisamos fazer, diferentemente do que acontece quando nós encontramos alguém, quando estamos solteiros e nos apaixonamos, em que a gente simplesmente mantém uma postura totalmente diferente daquilo que nós somos, para poder agradar, para poder chamar a atenção daquela pessoa ao qual nós nos apaixonamos, e nós passamos a ser basicamente outra pessoa. Tudo que aquela pessoa diz que gosta, nós também gostamos. Nós também nos identificamos e tentamos passar a ideia de que somos exatamente aquilo que aquela pessoa ao qual nós nos apaixonamos gostaria que nós fôssemos. Só que com o tempo, com a relação amadurecendo, a gente vai mostrando quem verdadeiramente nós somos. Isso acontece muito, é muito comum. E a gente acha que isso funcionaria com Deus. Ao fato de, ao nos apresentarmos a uma ideologia religiosa, é como se Deus não nos conhecesse. E aí a gente passa a ser aquilo que a gente acha que Deus gostaria que nós fôssemos externamente. Precisamos lembrar que Ele nos conhece desde sempre, como eu disse há pouco. Então, o que nós precisamos entender quando nós iniciamos uma relação religiosa, quando nós assumimos essa relação, é de que nós precisamos ser o mais natural possível. Precisamos entender todo o processo de mudança que o ser humano precisa passar. E que as atitudes que nós precisamos mudar, nós temos que entender que isso demanda tempo. Não é de uma hora para outra. E Deus sabe disso, e Deus entende isso. Então, muito mais sincero com Deus e conosco mesmo é que a gente vá seguindo essa toada da forma mais tranquila possível, sabendo que tudo demanda tempo. Então, não adianta exigir, não adianta achar que pelo fato de nós assumirmos uma identidade religiosa, nós já somos merecedores de providências ou de livramentos pelo simples fato de estarmos assumindo essa tal identidade religiosa. Tudo demanda tempo. E nós, ao começarmos a trabalhar nossa mudança, podem ter certeza que os resultados vão acontecer. Mas isso não é de uma hora para outra. Ninguém muda de um dia para a noite. Isso é exatamente o que essas pessoas acreditam que podem fazer, mudando externamente, mas no fundo, estão apenas se enganando. E existem formas que a gente precisa usar para poder despertar desse engano. Então, o texto, olha que interessante. Se queres, por sua vez, atingir a esfera superior para compartilhar as alegrias dos que se identificam com o amor infinito de Deus, não te percas em expectativas de imunidade perante a lei. Não é pelo fato de você assumir uma identidade religiosa, de você, a partir de um determinado momento, perceber que precisa realmente se voltar para o alto, começar a mudar a sua postura para que você tenha resultados positivos na sua vida, que a partir daquele momento, tudo que foi feito será esquecido. Tudo demanda uma consequência. Todo ato precisa ser finalizado. Então, quando você comete alguma falha, e essa falha prejudicou alguém, de alguma forma o universo vai pedir para que você repare, porque essa é a lei. Assumimos uma posição de mudança e nós temos que entender que a partir daquele instante, todo o trabalho pacientemente realizado, ele vai gerar o seu resultado e vai trazer bons frutos, independente do tempo que demore. E nós precisamos ser resilientes e pacientes para esperar esse resultado. Num outro texto, que foi também sugerido como reflexão, tem uma passagem muito interessante que diz o seguinte: muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto os crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. É muito interessante, né? Porque pessoas que se sentem vítimas das suas próprias ações ou dos resultados das suas próprias ações anotam
sinceramente esses problemas que recaem sobre elas, para que lá na partida ou no encontro com o nosso Pai, ele venha a mostrar o quanto ele padeceu no mundo e o quanto ele merece uma vida eterna de regalias, porque aqui foi só sofrimento. Mas essas pessoas precisam entender que todo sofrimento, de alguma forma, foi gerado por algum tipo de atitude e que, se ela tivesse pensado um pouco antes dessas atitudes e sobre os resultados dela, talvez não tivesse passado por tanta situação penosa. E todos os dias nós temos oportunidade de refletir sobre isso. Desde a manhã, quando acordamos, nós temos atitudes, nós temos ações que nós sabemos que elas vão gerar resultados. E quando nós repetimos essas ações que geram resultados que nós não nos agradamos, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, de alguma forma, mudar, porque é impossível você agir da mesma forma sempre e achar que resultados serão diferentes, pelo simples fato de eu ter assumido uma ideologia religiosa. Reflitamos sobre isso. O que o Pai pede da gente é apenas trabalho, é apenas um esforço íntimo, resiliência para com as situações, companheirismo para com os nossos irmãos de jornada, paciência, porque todos nós vivemos exatamente esse estágio de aprendizado e evolução. Que o infinito amor de Deus possa vir e descer sobre a vida de todos que nos acompanham nesse canal e todas as pessoas que tiverem oportunidade possam estar recebendo de alguma forma a luz divina, lembrando que Ele está sempre disposto a nos orientar, a nos mostrar o caminho mais curto para a nossa evolução. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Que assim seja. Graças a Deus.